cada uma de vocês na noite de hoje. Sejam todas bem-vindas, viu? Nesse primeiro dia de curso, falaremos sobre a revolução sexual e o avanço da contracepção. Amanhã, nós falaremos sobre os efeitos dos contraceptivos e os métodos naturais. No terceiro dia de curso, falaremos de maneira mais detalhada sobre o método de ovulação Billings e como aplicá-lo, tá bom? Então, vamos juntas aí nesses 3 dias de live, nesses 3 dias de curso, para que você possa se aprofundar mais nesse conhecimento. Quantas mensagens, quantas pessoas aqui no Instagram e nos grupos de WhatsApp compartilhando seus anseios, seus desejos, seus sonhos, né? Quantas perguntas sobre como iniciar nos métodos, demonstrando o desejo de conhecer um pouco mais. Então, vamos lá, você está no lugar certo. É aqui, nesses 3 dias de live, nesses 3 dias de curso, que você terá a grande oportunidade de entender como tudo isso funciona, de entender o nosso mundo de hoje e por que nós vivemos da maneira como vivemos e saber o que fazer, saber como perseverar nesse caminho e entender de fato a verdade, tá bom? Eu vou colocar aqui nos comentários o título, né, desse nosso primeiro dia de curso. Dia 1, o nosso tema é a revolução sexual e o avanço da contracepção. Boa noite, Lilian. Lilian sempre aqui. Lilian é minha aluna da mentoria e sempre que pode estar presente. Faz você muito bem. Como é bom a gente reavivar em nós aquela decisão que tomamos, né? Como é bom a gente ouvir mais e mais e mais. Marivânia também. Boa noite, querida. Quantas alunas? É bom vê-las aqui, né? Eu reforcei o convite, porque é sempre bom a gente estar junto, é sempre bom a gente reavivar em nós esse desejo. Afinal, andamos aí contra a corrente, andamos contra a maré. Não vamos encontrar muitas mulheres aí pela vizinhança, ou pela paróquia, ou na nossa comunidade que vivam os métodos naturais, mas aqui não. Aqui no meu perfil, aqui na nossa live, lá nos nossos grupos de WhatsApp, todas nós temos os mesmos objetivos, os mesmos sonhos e projetos muito semelhantes de vida, a favor da vida e da família. Então, vamos lá. Convida aí, envia aí no direct o aviãozinho, convida as pessoas que você acha que fariam um bom proveito dessa live, que tem interesse sobre o tema ou que deveriam ter, às vezes uma colega sua, às vezes uma amiga de caminhada na igreja, do grupo de oração, da sua pastoral, é a pessoa certa para estar aqui nessa noite de hoje e, quem sabe, mudar de vida e compreender melhor tudo sobre esse tema, sobre esse assunto. Ah, o comentário não ficou fixo. Deixa eu fixar. Ah, que bom, gente, que bom. Boa noite. Muita gente chegando. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhar a live, isso mesmo. Vamos chamar mais pessoas. Esse tema tão importante aos olhos de Deus, tão importante para as nossas famílias, tão importante para a nossa vida. Quantos sacerdotes aqui nesse Instagram compartilhando essa live, esse curso? Gostaria muito de agradecê-los, né? A maioria não vai participar, mas deixo aqui o meu agradecimento. Tamanha é a necessidade da igreja sobre esse assunto. Somos nós leigos, que somos casados, que constituímos as nossas famílias, que devemos evangelizar e que devemos falar sobre esse assunto, não é mesmo? Então vamos lá. Se você está aqui pela primeira vez, se você ainda não me conhece, está chegando no perfil agora, que bom! Eu já faço isso há um bom tempo aqui nas redes sociais e bem antes de começar nas redes sociais eu já fazia esse trabalho de evangelização lá
Desde o meu namoro, o noivado, enfim, o nosso chamado sempre foi evangelizar casais, família. Então, seja bem-vindo. Que bom. É uma alegria, viu? Boa noite a todas. Hoje falaremos sobre a revolução sexual e o avanço da contracepção. E é importante vocês entenderem, porque nesse primeiro dia de live eu abro com esse assunto, com esse tema, porque eu quero que você entenda a maneira que nos faz agir como agimos, a maneira que o que acontece que nos faz pensar como pensamos. Então, nós não estamos aqui em pleno ano, né, em pleno início de 2023, pensando da maneira que pensamos ao acaso, ou vivendo esse mundo que sofre já as consequências de uma sociedade pós-pílula, uma sociedade pós-moderna e pós-pílula, já com o avanço, né, da contracepção. Por que pensamos assim? Porque todas as pessoas à nossa volta pensam assim, porque a igreja me ensina algo que é um pouco diferente do que o que todo mundo fala. Então, essa é a ideia que eu trago para vocês essa noite. Vocês precisam compreender e entender o que acontece na nossa sociedade que nos deixa nessa situação em que estamos. Não é algo que acontece de maneira natural. Né? Não é uma evolução natural da sociedade, não. Existe um marco histórico, né? Na linha do tempo da nossa história, e desse marco para cá houve algo chamado revolução sexual. E com essa revolução sexual, o avanço dos contraceptivos. Você já sabe que hoje, quase que, sei lá, 90, 100% das mulheres fazem ou já fizeram uso de algum contraceptivo. Então, o uso dessa medicação tornou-se comum na sociedade, tornou-se normal, não é mesmo? Todas nós aqui sabemos que é comum que uma mulher, para evitar a vinda dos filhos, um casal, faça uso de contraceptivos, DIU, pílula, qualquer outro injetável, não é mesmo? Isso tornou-se natural a partir somente da década de 60. Ou seja, desde antes da década de 60 agora, 1960, desde antes, desde os primórdios, né? Desde o início ali, toda família vivia sem o uso de contraceptivos. Somente agora, a partir da década de 60, foi implantada essa mentalidade contraceptiva a partir do avanço do conhecimento desses métodos, tá? Então, quero que você veja isso. Bom, a sociedade sempre viveu sem isso e agora ela vive com isso. E isso traz consequências para a nossa sociedade e isso faz com que a gente pense do jeito que pensa, tá? Então, vamos lá. Nenhum acontecimento desde que Eva aceitou a maçã teve tantas consequências para o relacionamento entre os sexos quanto o advento da contracepção moderna. Esse aqui é um trecho importantíssimo retirado do livro Adão e Eva depois da pílula. Foram estudos feitos por uma estudiosa, uma autora, onde ela relata aí, através de muitas pesquisas, sobre as consequências dos contraceptivos, e diversos autores norte-americanos também estudam esses conceitos e essas consequências de uma sociedade moderna pós-pílula, e muitos deles chegam na mesma conclusão. Veja, nenhum outro acontecimento histórico trouxe tantas consequências para a sociedade quanto o advento da contracepção. E por isso a gente chama desse marco, desse conceito, a revolução sexual. Porque, de fato, quando a pílula contraceptiva foi introduzida na sociedade, e isso vem acontecendo da década de 60 para cá, muito mudou da característica social, sobretudo em algo que é muito precioso aos olhos de Deus. Quem adivinha o que é? As famílias. Então,
o advento dos contraceptivos, dessa mentalidade contraceptiva, afetou de maneira muito singular, de maneira muito individual, as famílias. As famílias, sobretudo, foram atacadas e vêm sofrendo com o passar dos anos sem perceber essas consequências. A pílula torna quase que 100% das mulheres que são férteis inférteis. Mulheres jovens, mulheres sadias, mulheres em idade saudável para conceber se tornam inférteis, se tornam estéreis, fazendo uso dos contraceptivos. Essa é a prática mais revolucionária da história moral e sexual da sociedade. Então, quero que você entenda aqui. Esta prática, que hoje, para muitas famílias, para muitas mulheres e pessoas, é tão comum e natural, a prática do uso da contracepção, é a prática mais revolucionária da história moral e sexual do ser humano. Ou seja, a incisão dessa prática trará também grandes consequências para a sociedade. Lá na década de 60, começaram os estudos com os contraceptivos, né? Ah, Nayara, esses estudos, poxa, todo mundo queria algo ruim para a sociedade? Não, as ideias eram promissoras. Quais são as promessas, né, para a sociedade com o uso do contraceptivo? Somente promessas, entre aspas, muito boas, né? Olha, se a gente conseguir uma medicação que evite que a mulher engravide sempre, essa mulher vai se tornar livre. Ela vai poder trabalhar, ela vai poder escolher o número de filhos. O homem, por sua vez, vai ter mais liberdade sexual, porque a consequência do ato não vai ser mais, né, a chegada de uma nova vida, a responsabilidade de um novo filho. Então, as ideias eram promissoras. E quem entende um pouquinho aqui do que eu estou falando, vai começar a conectar isso com o feminismo, com pensamentos feministas, né, de maior liberdade para a mulher, onde a mulher que não engravida, ela tem liberdade para trabalhar, ela tem mais tempo, não é mesmo? Então, a gente estava aí, no meio dessa confusão. Por um lado, boas promessas, né? Onde, olha, a mulher vai ter mais liberdade, o homem também, as famílias vão poder controlar mais o número de filhos, e aí elas vão gastar menos. Essa era uma das ideias, das promessas, né? Olha, as famílias também vão poder ficar um pouco mais ricas, porque quanto mais filho, mais dinheiro gasta. Enfim, eram algumas promessas que, óbvio, cresceram os olhos das pessoas. Não, é claro que eu quero isso, né? Mulherada, é claro que eu quero isso, quero trabalhar, quero ser independente e tudo mais. E conforme essas ideias foram avançando, as pílulas, as medicações foram começando a serem aceitas pela sociedade. Só que já no início, né, na adesão, muitos efeitos colaterais começaram a ser visíveis na mulherada. Então, veja, por um lado eu tenho algumas ideias promissoras e por outro lado eu tenho uma mulher sadia, jovem, em idade fértil, tomando uma medicação contínua, tá? Não vamos deixar de lado essa parte. Se eu tenho ideias promissoras aqui, eu tenho essas dificuldades também. Então, logo no início, a mulherada já sentiu esse impacto. Nos primeiros contraceptivos ali elaborados, né, e colocados para teste, as mulheres já começaram a sentir muito efeito colateral. Enjoo, náusea, vômito, enfim, era uma bomba de hormônio sendo injetada. Com o passar dos anos e novos estudos e novo tudo, as taxas hormonais foram ficando mais equilibradas para que a adesão fosse maior, né? Só que, em meio a esse caminho, acontece uma das consequências do efeito do contraceptivo que nós
não sabemos e não somos informados que pode acontecer, que são os abortos ocultos. Falaremos mais sobre ele, né? Então, se você está aqui nesse Instagram e já ouviu falar sobre isso, fica tranquilo que hoje você vai entender um pouquinho mais como isso pode acontecer, né? Então, a gente vem de um avanço do contraceptivo que traz muitos efeitos colaterais para a vida da mulher, diminuição da libido, trombose, possibilidade de AVC, câncer de mama, dificuldade no ganho de massa magra. Ou seja, uma mulher saudável toma uma medicação contínua. Veja, medicação é para quem está doente. Medicação não é para uma pessoa saudável. Você vai tomar sempre remédio para dor de cabeça? Se você não está com dor de cabeça, você pode até tomar, mas você sabe que ele vai te trazer um efeito colateral. Mesma coisa com os contraceptivos. Você pode até tomar todo santo dia, mas ele vai trazer efeitos colaterais físicos na sua vida, no seu corpo. Você vai sentir. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para a mulherada que já toma pílula há mais de 10 anos, se ela tem facilidade, né, no ganho de massa magra, se ela percebe o seu período fértil e com isso aumento da libido, ela vai dizer que não. Você percebe dentro do seu período fértil aumento da libido, apetite sexual, desejo pelo seu esposo? Não, essa mulher está quase morta, porque ela está em estado de menopausa. O corpo dela está menopausado, né? Ela não tem as alterações hormonais próprias de uma mulher comum que não usa contraceptivo, né? Então, vejamos, da década de 60 para cá, entrou o contraceptivo na sociedade. Ele foi se adequando até chegar no que temos hoje, uma medicação que a maioria das mulheres consegue tomar e viver, mas a longo prazo os efeitos colaterais serão nitidamente percebidos em seu corpo e vez ou outra a gente vai encontrar alguém com trombose, com AVC, com câncer de mama, mulheres que fumam, não podem fazer uso de contraceptivo em hipótese nenhuma, enfim, todas essas coisas. Mas não somente isso. Nós temos também, e se você parar aqui para pensar comigo, nós temos também uma sociedade onde os valores foram perdidos. E isso é sim, muitos estudos mostram, isso é sim consequência da revolução sexual. Se a gente olha para a figura masculina hoje, a gente percebe homens que não têm mais responsabilidade. É o que a gente chama de adolescência, daquela adolescência contínua, né? Então, nós vemos muitos homens que perderam o compromisso e a responsabilidade. O homem deixou de ter responsabilidade sobre os seus atos e as mulheres passaram a ser cada vez mais objeto sexual com o advento da contracepção. Tudo isso mudou completamente o relacionamento homem e mulher e alterou muito a base da nossa sociedade, que é a família. Percebe? Então, nós vamos chegando lá. Nós vamos chegando nessa figura masculina que perdeu a responsabilidade, que ameaça, né, a fazer aborto se a mulher engravidar, ameaça a fazer vasectomia se a mulher engravidar de mais um filho, um homem que somente busca o sexo por prazer com a própria esposa, mas não quer assumir as consequências do ato. É aquele homem que é um eterno adolescente, que não tem mais aquela responsabilidade com a casa, com a família. Não estou dizendo que é todos, óbvio que não, gente. Óbvio que não. Claro que não, né? Aqui em casa não é assim, não é todo mundo. Mas se você olha a sociedade na sua volta, você vê nitidamente isso, né? Você vê que o seio familiar, que é a base da sociedade, foi totalmente afetado pelo avanço da contracepção. E hoje nós estamos aqui, olha, somos quase 200 pessoas, somos quase 200 famílias
que estão buscando entender um pouco o que está acontecendo. Somos pessoas que, com certeza, já fizemos uso de contraceptivos, porque falaram para nós que isso era normal. Somos, em grande parte, famílias católicas que pensamos conforme o mundo pensa, que pensamos que, poxa, mas se é por um motivo, Nayara, eu posso usar a pílula, né? Eu posso tomar a injeção trimestral, porque eu não posso mais engravidar, né? É o que a maioria das pessoas pensam. Por quê? Porque toda a sociedade pensa assim. Porque com o avanço da revolução sexual, isso tornou-se natural nas famílias. Só que vocês precisam entender que isso não é o que Deus sonhou para nós. Isso não é a formação da família, da sociedade que Deus quer para nós. Isto não é bom para as famílias. Veja, não é bom que o homem viva nessa adolescência eterna. Não é bom que aumentem os casos de divórcio. Esse é outro, digamos assim, outra consequência do mundo pós-pílula. Aumento nos casos de divórcio, né? Veja, eu tenho uma família sem filhos, ou com no máximo um, a mulher é super independente, o marido está naquela eterna adolescência. Para divorciar é um pulo, né? Muito fácil. Antes, não. Antes, um divórcio, né? Era algo, nossa, tinha aquela penca de filhos, como que ia separar? Então, o casal ia lá, ia lutar, ia tentar. Hoje não, hoje a gente tem um aumento muito grande do número de divórcios. Consequentemente, esse divórcio aí, ele reflete nos filhos, né? Ele reflete nos adolescentes, nas crianças e na formação. Vê como o advento da contracepção interfere de maneira muito ruim nas famílias. Veja como essa revolução sexual com o avanço da contracepção muda completamente a figura da família que Deus sonhou para nós. Você vai ouvir muitas vezes que você deve usar contraceptivo. Você vai ouvir muitas vezes de muitos médicos que não é abortivo o contraceptivo. Mas hoje eu venho trazer para vocês verdade, né? E eu venho iluminar um pouco o pensamento de vocês para que vocês possam fortalecer a vossa fé e também compreender os mecanismos de ação dos contraceptivos. Então vamos lá. Veja, você já entendeu até aqui o que aconteceu na sociedade para que hoje todas nós não, né? A maioria de nós achemos comum que as famílias, que as mulheres usem contraceptivos, né? E você já entendeu isso? Bom, Nayara, tem um marco. Isso não foi obra do acaso, isso foi obra dos homens, né? Isso foi obra de homem, foi obra das feministas para o controle da natalidade, né? E hoje você está inserida nessa sociedade. Por isso que você pensa assim. Só que a Igreja Católica, como mãe e mestra, desde sempre nos alertou para o que de fato devemos fazer. A Igreja, como grande, como mestra, como sábia, nos orienta desde sempre. Em meio a todos esses conflitos da revolução sexual, a toda mudança de pensamento da sociedade, nós temos um Papa, chama-se Papa Paulo VI, que escreve a encíclica Humana Vitae como resposta da Igreja para essa sociedade moderna. Bom, em meio a todos esses pensamentos, todas essas ideias, né, de liberdade para as famílias, bom, aí todo mundo apresenta para a igreja, olha, não é bom, né? Qual vai ser a posição da igreja em relação aos contraceptivos? O que a igreja vai dizer? E aí o Papa começa, né,
com a sua carta encíclica lá, com esse documento. Olha, meus filhos, eu entendo que a sociedade vem mudando, que hoje, verdadeiramente, a mulher mudou o papel da mulher, que de fato a mulher precisa trabalhar também, que de fato as famílias precisem reduzir um pouco o número de filhos, né? O Papa vai dizendo aí que sim, ele entende que a sociedade mudou e de fato não é o que acontece com você. Às vezes você pode ver eu falando sobre abertura à vida, sobre ter filho, você pensa assim: ah, Nayara, mas você não está aqui em casa? Sabe, você não sabe como é o meu marido não quer mais filho de jeito nenhum, a minha casa é pequena, o nosso salário é pouco, enfim. Não é isso que você pensa? Eu já tenho tantos filhos, está tão difícil o meu dia a dia. Bom, tá ok, né? Papa Paulo VI fala, olha, eu entendo sim, eu entendo que hoje a sociedade é outra, né? Eu entendo que pode ser necessidade de algumas famílias espaçar o nascimento dos filhos, ter um certo controle de natalidade, né? Segundo aí a necessidade de cada casal. E aí ele vai discorrendo sobre isso até o momento que ele chega, olha, mas, né, vou lá, ó, contraceptivos, não, não, não. Essa é a resposta da igreja. Contraceptivos, não. Casais que precisam espaçar as gestações por motivos graves deverão usar de períodos fecundos e infecundos para espaçamento dos nascimentos, tá? Printa aí, eu vou repetir essa frase, já me marca lá quando acabar a live, anota essa frase para você não esquecer. Sabe por quê? Eu recebo mensagens assim, Nayara, sei lá, estou doente, fiz 3 cesáreas, acabei de fazer a terceira ou a quarta, minha médica falou que eu não posso engravidar. Não me sinto segura usando método natural, vou usar contraceptivo. Não entendi nada, por isso eu vou repetir para você. Qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta da igreja que Papa Paulo VI escreveu na encíclica Humana Vitae? Casais que precisam espaçar o nascimento dos filhos farão uso dos períodos fecundos e infecundos para espaçar os nascimentos. Se você, querida, tem um motivo grave de saúde ou familiar ou qualquer um outro motivo que te faça ter a necessidade de espaçamento, que você olhe para a sua realidade, para a realidade da sua família, da sua casa, e fale assim: nesse momento, a minha família não está pronta para receber outro bebê, eu não posso engravidar, pelo motivo X, Y, Z. Você tem o método natural para usar. O método natural não é somente para mulheres que desejam engravidar. Às vezes eu penso, será que as pessoas não estão acompanhando o que eu estou ensinando? Porque elas têm medo, né, de fazer uso do método natural para espaçar. Se é esse método que devemos recorrer quando há necessidade de espaçamento. Entende? É isso que a igreja diz. Se há necessidade de espaçamento, eu devo usar método natural. Não existe a opção para recorrer ao uso de contraceptivos para espaçamento dos filhos. Contraceptivo, gente, é uma medicação que deve ser usada para tratamento de algumas doenças graves, gravíssimas. Tá? E ali, né, onde a mulher só tem aquela opção para tratamento. Alguns casos de endometriose, por exemplo, tá? Que são casos raros e graves, né? Onde o fluxo de sangue é contínuo, etc. Para todos os outros casos, nós faremos uso de medicação não hormonais para tratamento de SOP, por exemplo, ou outras doenças, mas se você precisa espaçar a gestação, você tem o método natural para recorrer. Por quê?
Por quê? Porque o método natural, e nós vamos falar um pouco mais sobre o funcionamento do método amanhã, ele nos mostra os nossos períodos. Fazendo uso de um método natural, a gente consegue visualizar os períodos em que estamos férteis e os períodos em que estamos inférteis. E assim o casal escolhe esses períodos para ter relação ou não ter, de acordo com a necessidade do casal. Entende isso? Então, veja, você pode achar que você tem 1001 motivos para recorrer à pílula. Só que se você é uma mulher católica, se você é uma pessoa que tem a sua caminhada na igreja, a sua vida de oração, se você comunga, se você é batizada, você não pode fechar os olhos para esta parte da sua vida. Porque é o que a gente vê muito, né? A gente vê muitas famílias, e eu falo isso por experiência mesmo de amigas, de pessoas próximas a mim, muitas famílias que vivem na caminhada, que servem na igreja, que são ministros da Eucaristia, enfim, que tem o seu serviço ali pastoral. Só que na hora de viver a integridade ali da sua vocação, da vida matrimonial, esta mulher não está nem um pouco preocupada com as coisas de Deus, né? Ela vive ali escondida, afinal ninguém vê, né? Ninguém vê esse pecado. Ninguém vê que eu estou tomando pílula, né? Se eu não contar, ninguém vai saber. Ah, mas Nayara, o meu marido não aceita, né? Então, veja, você entendeu que o uso de contraceptivos pode trazer chances de abortos ocultos? Você entende isso? Você entendeu que a sua primeira vocação, o seu primeiro chamado enquanto esposa, é viver integralmente a sua vida matrimonial? Não. Se você ainda faz uso de contraceptivo, você não entendeu o que é casamento, o que é matrimônio. Infelizmente, né? Muitas de nós casamos e não sabemos o que é a vida matrimonial. Sequer sabemos para que casamos. Então vamos lá que eu ajudo você, não tem problema. Se chegou até aqui perdida, não tem problema. A gente se encontra, né? Então vamos lá. O casamento, a união matrimonial diante de Deus e da igreja é próprio para a geração de vida, seja ela biológica ou não. Ou seja, você casou-se com o seu marido não para serem felizes para sempre, mas para em união gerarem vida. Sejam elas biológicas, ou seja, filhos do seu ventre, ou sejam elas filhos espirituais, tá? Mas vamos falar aqui da realidade da maioria dos casais, que são os filhos biológicos, né? Se você casou na igreja, você precisa saber dos dois significados da união matrimonial, que é o significado unitivo e procriativo. Ou seja, você casou-se com seu marido para se unir com ele, elevar a alma dele para o céu, ajudá-lo nessa caminhada, conduzi-lo a Deus, né? Ou seja, primeiramente para unir ao seu esposo e conduzi-lo ao céu. O segundo significado da união matrimonial é para a procriação. Procriação, ou seja, dessa união
matrimonial sua e do seu esposo, né? E aí entra toda uma teologia do corpo, dessa união física também, desse unitivo sai a procriação, sai a flor mais linda do ato matrimonial, que é a geração de vida, que são os filhos. Foi para isso que você foi criada. Você está me entendendo? Se você é casada, se você é mãe, se você tem o seu marido, olha para a tua família e fala: foi para isso que eu fui criada. Né? Eu fui criada para esta família e para não somente colocar esses filhos na terra, mas para educá-los segundo a fé, para que lá na frente eles possam alcançar o reino de Deus, para que eles possam levar outras famílias para Deus, para que eles possam ser salvos. Entende? Este é o ponto central da tua união matrimonial. O problema da aceitação dos métodos naturais está muito nisso aqui. Porque, uma vez que a gente não entende o motivo e o significado do matrimônio, a gente não consegue também aceitar os métodos naturais. Por quê? Porque todo método natural traz em si uma chance de abertura à vida, não é? Então, veja, o método de ovulação Billings, que é o método que eu ensino, traz 98% de eficácia, né? Ou seja, o casal ali faz uso do móvel para espaçar e ele terá 98% de eficácia. Só que o corpo dessa mulher e desse homem estão livres, estão abertos à vida. Por isso o termo, né? Abertos à vida. Porque o corpo daquela mulher está, de fato, aberto à vida. Se, dentro do período fértil, aquele casal tiver o ato conjugal, haverá chance, sim, de uma concepção, né? E por isso que o Papa já fala, olha, os casais que precisam espaçar, usem os períodos fecundos para não ter o ato e os infecundos para ter, porque assim eles vão conseguir espaçar o nascimento dos filhos, né? Então, se você não entende que o seu casamento, o seu matrimônio é próprio para a geração da vida, você vai ter uma repulsa do método. Por quê? Porque o seu pensamento está totalmente corrompido pela mentalidade contraceptiva que nós trabalhamos no início da live. Ou seja, você aprendeu, você internalizou que, veja, Nayara, eu casei, eu tenho 2 filhos, tá ótimo para mim. Suave na nave, tranquilo, tá ótimo. Tenho 2, já cresceram, estão criados, eu estou aqui de boa, confortavelmente no meu lar. O dinheiro dá certinho para minha família viver bem. Legal. Você não está vivendo integralmente a sua união matrimonial. Lamento te informar, você não colherá nesse fechamento, você não colherá os frutos da graça de Deus. Um casal casado, unido, né, ali matrimonialmente, precisa viver a abertura à vida. E esse casal só viverá essa abertura à vida fazendo uso de método natural. Quando eu penso somente com meus pensamentos humanos, que 2 filhos tá bom para mim, que 1 tá bom para mim, que 3 tá bom para mim, eu me fechei nos meus egoísmos. Total. E nós, seres humanos, somos egoístas. Somos todos assim, eu sou também. Só que nós vamos lutar contra a maré mesmo. É na busca da virtude, é na luta diária, é na confissão, né? Pedindo a Deus um alargamento de coração, de uma entrega total. Veja, é preciso que dentro do matrimônio haja uma entrega total do casal para Deus. Então, veja, eu entrego totalmente a minha fertilidade, a minha fecundidade, a minha vida sexual a Deus. Isso é a união matrimonial. E eu confio tudo isso a Deus. Percebe? Agora você veja comigo, né? O casal que está lá, fechado à vida, que olha para a sua realidade e vê, bom, já tá bom, tô com 30 anos, mas tenho 2 filhos, já tá bom, não consigo imaginar mais, né? Esse casal tá ali, fechado no seu egoísmo, não consegue entregar mais. Só que
Na hora da oração, na hora da missa, na hora do louvor, né, esse casal vai comungar. Esse casal canta que confia em Deus. Não confia nada, né? Não confia. Você ainda não confia em Deus, porque veja, né? Bom, se até lá o fio da nossa cabeça que cai precisa da permissão de Deus, né? Se até os pássaros, né, que não semeiam, que não plantam, têm lá o seu alimento diário para comer, para se alimentar, para sobreviver. Agora, quem dirá nós, que somos filhos amados de Deus, que somos imagem e semelhança de Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deu a vida por nós, foi enviado para morrer por mim e por você no sacrifício da cruz. Veja, esse é o valor que nós, seres humanos, temos. Olha que valor elevado. Somos ali, ó, colocados, né, à altura de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, né, em forma humana para nos salvar. Olha o tamanho do significado da nossa vida para Deus. Somos grandiosos aos olhos de Deus. Você acha que você acha que uma família que entrega totalmente a sua fecundidade a Deus, que em meios às dificuldades desse mundo atual, esse casal que hoje toma essa decisão de largar a pílula, de retirar o dia e falar: Senhor, confiaremos a nossa fecundidade a Ti. Vamos fazer o método natural, porque é o que a tua igreja ensina. Temos medos, temos receios, temos todas essas nossas dificuldades humanas, mas confiaremos em Ti. Você acha que Deus abandona um casal desse? Você acha que um filho virá sem a permissão de Deus? Você acha mesmo que você engravida por sua vontade? Pensa comigo. Eu gosto muito de fazer essa reflexão. Você acha que engravidar hoje, ou amanhã, ou mês que vem, é uma decisão tua? Você acha que você. Isso é até uma ofensa quando a gente pensa isso, né? Você acha que eu e você somos criadores da vida humana? Olha que prepotência do ser humano. Achar que ele é capaz de criar um outro ser humano. Veja, Deus é o Criador e nós somos co-criadores junto com Deus. Existe algo aqui muito grande, né? Ao mesmo tempo que nós não somos ninguém, eu não sou ninguém, você não é ninguém, somos pequenos e miseráveis, somos como serpentes, né? Somos feios e ruins. Ao mesmo tempo que somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, Deus quis, assim que criou Adão e Eva, Deus quis que fôssemos co-criadores junto com Ele. Então, Deus quer usar da nossa família, da minha e da sua, do meu e do seu ventre, para enviar seus filhos ao mundo. E nós, então, sermos co-criadores. Nós ali nos unimos na paternidade divina. Olha que coisa grande. Você já parou para pensar nisso? Agora pensa comigo. Quantas famílias, quantas famílias deixaram de ter seus filhos? Quantas famílias deixaram de viver as graças de Deus desde a década de 60 para cá com o avanço da contracepção? Quantos filhos de Deus deixaram de vir ao mundo? Quantos? Quantas mulheres perderam seu papel de mãe e foram viver uma vida quase que masculina, porque desde cedo tomaram contraceptivos, porque não quiseram casar, porque não quiseram mais filhos, assumiram responsabilidades lá fora e hoje, né, de um trabalho exagerado e hoje não se encontram em si mesma. Porque não viveram a maternidade de maneira integral, não viveram o seu primeiro chamado.
Veja como sofremos hoje, já sofremos hoje as consequências da revolução sexual em nossa vida, em nossa sociedade, em nossa família. Como olhamos para nossas famílias e vemos essa inversão de valores e de papéis que não é saudável para nós, mulheres fazendo o papel dos homens, homens fazendo o papel das mulheres, né? Uma inversão total de valores. Percebemos isso nitidamente nas famílias. Percebemos o fim das famílias hoje. Vemos famílias que não colhem as graças de Deus porque não se abrem à vida. Porque ficamos ali, ó, veja, né? Como é uma família que tem um filho e nunca mais quer ter outro filho. Ela está olhando para o seu orçamento, ela está olhando para o tamanho da sua casa, do seu apartamento, falando: bom, aqui não cabe mais um. Não cabe nos teus olhos. Não cabe mesmo. Pode até não cabe no seu orçamento real, eu acredito, né? Também não cabe no meu mais um filho. Só que a gente não para aí. Nós, filhos de Deus católicos, nós não paramos aí. Nós paramos, olha, os meus olhos veem isso. Só que Deus é onipotente e todo-poderoso. E quanto mais a gente dá, mais Deus dá. Então, veja, a cada filho que vem, e quem aqui já experimenta esta graça, muitas alunas minhas já experimentam, com ele vem mais trabalho, com ele vem uma casa maior, porque os pais se esforçam mais, porque Deus abre mais, né, o canal da graça, porque de fato nós somos tocados ali pela misericórdia e pela bondade de Deus. Só que o casal fechado, o casal egoísta, ele não vai conseguir tocar isso. Precisa abrir o coração. E eu tô te chamando a abrir o coração não é para uma pessoa, é para o próprio Deus, aquele que tem toda a potência, aquele que tem capacidade de, numa única palavra, faça-se, fiat, e todas as coisas foram feitas. Entende isso? Quem dirá na sua família, né? Então, queridos, abramos, sabe? Abramos o nosso coração, veja, né? Para a gente ir aí não perdendo o fio da meada, para você conseguir juntar as coisas. Década de 60, avanço da contracepção. Hoje, temos uma sociedade com a transvaloração dos valores, ou seja, tudo foi invertido. Você e eu estamos inseridos nessa sociedade, né? Mas é como aquela palavra lá: estamos no mundo, mas não somos filhos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui, somos do céu, né? Desejamos fazer a vontade de Deus e assim colheremos as suas graças. Então, a tua família, ela precisa de um olhar ali individual, particular, e você vai viver isso na tua família, sim, aderindo ao método natural. Porque com isso você vai contra tudo que a sociedade ensina. Porque, veja, se você usa pílula e está aqui, né, você ainda está presa aí a tudo que o mundo ensina. Né? Você ainda está no seu egoísmo, nos seus medos, nas suas tristezas, nas suas dores. Mas a partir do momento que você para com a contracepção, porque você entende que, primeiro, né? Você está parando com o contraceptivo porque você entendeu que a união matrimonial precisa ser unitiva e procriativa. Ou seja, o meu corpo dentro da vida matrimonial precisa estar aberto à procriação. A igreja é imutável, isso nunca vai mudar. Então você entendeu isso, ok? Você entendeu que isso é a união matrimonial criada por Deus. E como Deus é bom, infinitamente bom, sempre bom, eterno, imutável, você quer e deseja fazer a santa vontade de Deus. Por isso que você vai parar com a pílula. Porque a pílula é criação do homem, de um homem egoísta, de um homem moderno, que deseja controlar
todas as coisas. São João Paulo II fala isso, né? O homem, ele deseja controlar tudo, ele deseja controlar o tempo, né? Mas como ele não consegue controlar o tempo, ele vai controlar o nascimento, vai controlar os homens, né? E aí aqui está o grande pecado do homem e dessa sociedade que já sofre isso. O homem quer controlar a vida humana e consegue controlar com o uso do contraceptivo. Quantos filhos de Deus deixaram de vir ao mundo, né? Já São Padre Pio, nossa, gosto muito dessa visualização dele lá da mãe que está se confessando, e ele vê que aquele filho que ela abortou seria um grande papa, né? Aí ele fala a visualização e ela não entende nada. Aí ele fala, olha, veja, aquele filho que você abortou seria esse papa, né? E aí? Meu Deus, meu Deus. A gente nunca imagina algo assim, né? Mas existe. Quantos sacerdotes abortados, né? Quantos pais e quantas mães. E, pior ainda, atualmente, com o uso do DIU, com o uso de contraceptivos, a gente não tem nem consciência do aborto cometido, que é o que eu chamo de abortos ocultos. Eu não, né? Mas diversos autores aí de estudiosos que já fizeram esses estudos. Então, a gente não tem esse conhecimento. Então, você entendeu isso. A igreja quer isso do meu casamento. A igreja espera isso de mim. Então, mesmo que meu marido não entenda muito, eu vou fazer a minha parte e a dele, né? Eu vou conversar com ele sobre isso que eu estou aprendendo. Eu vou falar com ele, eu vou trazer ele para perto. Segundo, você aprendeu hoje que anticoncepcional é abortivo, que anticoncepcional faz mal para a sua saúde, que diminui a sua libido, né? Ou seja, o seu apetite sexual, que traz riscos de trombose para você, que aumenta as chances de câncer de mama, que pode te causar AVC, que causa abortos ocultos, já falei, e que dificulta o seu ganho de massa magra, né? Então você fica lá só com as pelanquinhas, né? O seu corpo não está trabalhando bem. Por quê? Porque você está com 20 anos menopausada, porque o seu corpo não funciona naturalmente. Você está vendo? Só que os médicos não falam isso. Porque a maioria deles, gente, a maioria dos médicos, eles pulam essa parte, tá? Veja, a sociedade hoje anseia por contraceptivos. Se eu perguntar para um médico quantas mulheres que vão ao consultório dele e pedem anticoncepcional e DIU, não está no gibi, né, gente? 100%. Então, veja, essa parte dos efeitos colaterais, eles até sabem, mas deixa para lá. Não existe isso de não evitar filho, entende? Todas as mulheres querem evitar filhos. Então, eles pulam essa parte do efeito colateral. A gravidez tornou-se uma doença para a maioria das mulheres. Ou seja, só posso ter uma vez e nunca mais. Que medo, né? Que mulherada fraca, que não aguenta mais nada. E com isso, a gente tirou a grande graça, né? Filho tornou-se sinônimo de algo ruim, de algo pesado, de filho tira a liberdade da mulher, né? Tira a liberdade do casal, aumenta o gasto, o casal se prende. Olha quanta coisa ruim nós atribuímos à obra mais preciosa de Deus. Ah, não, não quero mais, não. Ah, e pior, né, que a gente vê assim, você às vezes tem dois filhos já de 10 anos, 12 anos, aí tá conversando com a sua amiga. Ai, Deus me livre, mas filho, não, os meus estão ótimos, mas Deus me livre. Sabe o que que passa na cabecinha do seu filho? Não é que ele é bonzinho, não. Ele até sabe que você ama ele, só que para ele a sensação é de que ele foi uma coisa horrível. Porque você tem ojeriza daquilo. As pessoas hoje têm ojeriza de ter filho, né? Aquela palavra que estava na moda, como é que era? Tem ranço, né? Estava na moda aí, o pessoal usava. Odeio essa palavra.
Mas as pessoas ganharam ojeriza. Com quem? Com quem? Com algo belíssimo, que é um bebê, que é um recém-nascido, que é alguém ali, depois do batismo isento do pecado, puro. O ser humano ali na sua forma mais pura, dependente de outro. A coisa mais linda do mundo. Olha como a nossa sociedade modificou, gente. Olha como, às vezes, você e eu falamos mal dos nossos filhos, mal da maternidade, e nem percebemos que ali há um ser humano, um filho de Deus, o próprio, né, a pessoa do Cristo para você. E nós criamos pavor disso, né? Nós, enfim, é essa sociedade em que eu e você estamos inseridos hoje. É uma sociedade com esse pensamento, só que é uma sociedade triste, né? Eu tenho certeza que em todos os estudos que há, né, sobre os comportamentos, nunca houve tantas pessoas doentes, seja mentais, né? Seja com doenças do corpo e da alma, depressão e tantos esses transtornos, nunca houve. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade doente, uma sociedade que não encontra mais o serviço, o amor no serviço, não tem mais aquela casa cheia, aquelas bocas para alimentar, aquele serviço, aquele cansaço sadio, mas uma sociedade vazia que busca na rede social, na comida, que busca saciar a alma nessas coisas carnais. E aí não encontra. E aí adoece. Veja quantas consequências ruins essa revolução sexual e o avanço da contracepção traz para nós. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para o seu casamento? Essa miséria, esta pobreza, este sofrimento, esta dor? Ou você deseja renunciar a todo esse pensamento feminista, mundano, natalista, contraceptivo e deseja abrir-se à vontade de Deus? Deseja confiar a sua fecundidade a Deus? Deseja, bom Senhor, né? Eu errei até aqui. O que eu faço, né? Agora eu quero uma vida nova. Eu quero um casamento novo. Eu quero decisões novas. Eu quero fazer a tua vontade. Você vai lá. Eu sei que tem muita gente aqui, com certeza, tem muita gente aqui que usa contraceptivo. Então, você vai conversar com seu esposo. Nunca dei, né, essa orientação, mas hoje, nesse dia, eu vou dar essa orientação, tá? Ah, novena de Santa Diana, faremos sim, minha irmã, faremos, tá? Vou pedir para o Renato por aí no calendário a novena de Santa Diana. Já tem tempo que eu não faço, né? Vamos fazer sim. Então, veja, né? Você está aqui ouvindo essa live, você deseja tirar o dia, você deseja parar o contraceptivo, você vai primeiramente conversar com seu esposo e comunicá-lo, tá? Falar do seu desejo, da sua vontade de parar, tá? Fale com ele primeiro, né? Porque isso também cabe a ele. E aí, amanhã, você vai procurar o sacerdote, né? Ou durante a semana, ou até o domingo, você vai se confessar, tá bom? Porque um casal que faz uso de contraceptivos não pode e não deve comungar. Fazer uso de contraceptivos fere os mandamentos da lei de Deus, porque vai contra os princípios da vida matrimonial. Nayara, então eu uso preservativo, eu não posso comungar? Não. Eu uso pílula, eu não posso comungar? Não. Eu uso DIU, não posso comungar? Não. Não faça isso. Faça sua comunhão espiritual, tá? Não cometa esse grande pecado. Então, se você parou, você vai lá, você se confessa com um bom sacerdote, né? Você lava sua alma, você pede perdão a Deus e aí vida nova. E aqui no terceiro dia de live, quarta-feira, você terá a oportunidade de participar da minha mentoria em métodos naturais, tá bom? Amanhã não, só na quarta.
que será quando eu vou, de fato, abrir a turma 12 de mentoria. Lá vocês receberão todo o necessário para aprender o método Biggs. Tudo, tudo, tá? E terão aulas em grupo pelo Zoom, fechadas só para a turma, toda semana. Terão também acompanhamentos individuais comigo para análise de gráfico, tá bom? Mas isso tudo só na quarta-feira. É só para você, só estou falando isso para você não ficar perdida, né? Ai, meu Deus, ouvi isso tudo e agora? O que que eu faço? Então, passa isso. Conversa com o esposo antes, depois procure um bom sacerdote que entenda, ou que não entenda, você se confessa da mesma maneira, né? E aí, se ele não, não importa o que ele vai orientar, mas você vai confessar. E depois, na quarta-feira, você acompanha a live também, para você, se precisar, fazer a mentoria. Gente, laqueadura é pecado grave, tá? Laqueadura é uma mutilação. Você está se esterilizando, né? Padre Paulo Ricardo já fala. Bom, não quero um pedacinho aqui do meu dedo, vou mutilar. Vou cortar, porque, veja, fico mais bonita. Vou fazer com esse dedo, não, que me lembrar algo ruim. Vou cortar esse dedo aqui, né? Então, esse dedo aqui não me serve para nada, eu vou cortar esse. Bom, isso é mutilação. É um pecado. A mesma coisa com a sua trompa. Você está pegando um órgão seu bom e você está rompendo ele, você está se tornando estéril. E aí você foi contra o seu corpo, né? Que é propriedade aí divina, né, que nós devemos zelar por ele, e você, minha irmã, está indo contra os princípios da vida matrimonial, fazendo a laqueadura. Você está tornando o seu matrimônio estéril. O seu matrimônio é próprio para procriar, para ser fecundo. Entende? Então você já foi contra aí os princípios da vida matrimonial. Veja, uma mulher que faz laqueadura, um homem que faz vasectomia, o que, que ele está fazendo? Agora eu quero sexo somente por prazer. Veja, que diferença que há? Você fica feito um casal aí de namorados, né, que vive a fornicação. O sexo agora é somente por prazer, porque eu não quero mais ter filho. Vamos viver o prazer carnal. A consequência natural do ato sexual é e pode ser a procriação. E isso é bom para o casal. Isso traz responsabilidade, isso traz amor, isto abunda o casamento. Veja, gente, a nossa vida fértil, ela tem data limite. Uma mulher só está fértil até 40 e pouquinhos anos. 43, sabe? Depois dali, ó, climatério, menopausa acabou, nunca mais você vai poder ter filho, querida. Né? Então, assim, veja, não, se uma mulher que está aos 35 anos desesperada para fazer laqueadura, né, ela está totalmente ali impregnada da mentalidade contraceptiva. Ela nem sabe sequer que aos 40 anos as chances dela de conceber são de 0,5% dentro do período fértil. Então, veja, se você tem 40 anos e você quer engravidar, por exemplo, né? E você tem relação dentro do período fértil, você só tem 0,5% de chance de conceber, sabia? Não sabia, né? Eu sei que você não sabia, porque ninguém sabe disso, porque eu atendo mulheres com muito prazer, com muito gosto, sejam todas bem-vindas com mais de 40 anos, façam a mentoria. Mas eu atendo mulheres, já atendi mulher com 50 anos, gente, preocupada se vai engravidar ou não. Com 50 anos, há uma dificuldade absurda para conceber, entende? Né? É difícil, é uma agulha no palheiro. Às vezes a mulher engravida e perde, às vezes não consegue mais. Existem as exceções? Existem aí as Cláudias Raias da vida, mas esse não é o caso da maioria das mulheres. Se você vive essa aflição, primeiro, é porque você não confia em Deus. Segundo, porque você está totalmente impregnada dessa mentalidade contraceptiva, né, que te cega, que coloca uma venda nos teus olhos e você não consegue olhar para a realidade, viu? Então, gente, olha, é isso. Laqueadura é pecado grave, né? Tudo que te esteriliza é pecado grave. Coito interrompido também. Enfim, vamos
nos aprofundando nisso, tá? Olha, já são 10h05, né? Não conseguirei aqui responder as perguntas, são muitas, né? Agradeço aí a cada uma de vocês que estão aqui, né? Muitíssimo obrigado. Amanhã no segundo dia, ó, vou te falar o tema. Contracepção e métodos naturais. Amanhã eu vou explicar como os contraceptivos funcionam, né, no seu corpo e vou entrar nos métodos naturais. Então, vou falar também sobre o funcionamento dos métodos naturais, como funciona no seu corpo, né? Como funciona a fertilidade feminina. Vai ser muito interessante. Se você ainda tem receio aí de entender sobre o método, de conseguir confiar, enfim, amanhã tudo isso vai ficar às claras, tá bom? Gente, obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham uma santa noite. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela partilha de cada uma de vocês. Foi muito bom. Deus abençoe cada uma de vocês e não percam a live de amanhã.